Esse vídeo é um corte da live dos Meio Armadores. A gente está semanalmente na Twitch ou no Facebook. Acompanhe a gente no Instagram para ficar por dentro das nossas novidades e da nossa programação. Demorou? Bora pro vídeo. E acabou, Diego? Acabou a partida. Acabou a partida, já deu o que tinha que dar, acabou, foi 4-2 mesmo, uma goleada estoica. O Kobel está muito feliz com o final dessa partida, senhores. E eu queria saber, primeiramente, do Cássio Ângelo, que está com sono, que está aí chateado com o segundo tempo. Queria saber dele o que ele achou dessa partida. 4-2, foi 2-1 pro Borussia Dortmund no segundo tempo. Adiel Reis, meu querido Estevão Barros, passou toda a lindinha aí do Meio Armadores. Primeiro tempo, os 15 minutos que a gente assistiu, a gente não projetava que seria esse passeio todo. O Borussia Dortmund começou melhor, estava pressionando a equipe do Bayern de Munique até os 15 minutos, quando o Marco Rose perdeu um gol, e depois veio a falha bizarra do goleiro Kobel, abrindo o placar, e daí a equipe de Dortmund se desestabilizou totalmente. Veio o segundo gol, foi do Thomas Müller, numa falha de marcação também, se eu não me engano, foi o Henry Kahn, nós atribuímos a falha a ele, que ele não acompanha o Thomas Müller, e ele entra sozinho, depois de um desvio num escanteio, e finaliza. O terceiro gol, o querido Thomas Müller, mais uma vez, sozinho, sem marcação, depois de uma espalmada sem direção do goleiro Kobel, no chute do Sané, faz o 3-0. Depois do 3-0, aí virou passeio, o Bayern de Munique só fez um treino de luxo aí no seu estádio, diga-se de passagem, um belo estádio da Allianz Arena, e ficou esperando o primeiro tempo acabar. E o segundo tempo, a equipe do Borussia Dortmund até faz uma graça, faz um golzinho ali, a gente achou que poderia ser alguma coisa, mas aí o Bayern de Munique faz o quarto gol. Daí em diante foi só cumprir protocolo. Acho que o Thomas Tuchel aproveitou o segundo tempo para observar jogadores, para ver o que ele pode mudar nesse elenco. E o Malen, que entrou aí, fez aí o segundo gol do Borussia Dortmund, dando números finais da partida. Chama a atenção a fragilidade emocional que teve a equipe de Dortmund durante a partida, após levar o primeiro gol. A equipe que vinha jogando bem se desmoronou completamente, e aí a equipe bávara de Munique fez o que ele gosta de fazer. Ficou esperando o adversário, achando os espaços e empilhando o gol. Quinto gol do Bayern de Munique não saiu, quer dizer, saíram 2 gols do Bayern de Munique ainda, mas todos os 2 impedidos. E fica aí para a equipe alemã de Munique, agora a liderança do campeonato alemão, e um começo de trabalho dos melhores para o Thomas Tuchel, à frente agora da equipe bávara, que vai ter grandes desafios aí pela frente, tanto pela Copa da Alemanha quanto na Champions League, que tem que enfrentar o Bayern de Munique de Pep Guardiola. Senhor Adiel Reis, o comentarista sincero. Estevão Barros, eu queria saber de você, meu amigo, o que você achou dessa... Você chamou de humilhação, e eu diria que é mesmo a humilhação que o Bayern de Munique fez com o Borussia Dortmund hoje. 4-2. Eu concordo com a análise do Cássio, né? Não vou me alongar muito. Pode discutir isso melhor nas notas da partida, mas eu só discordo no seguinte: não acho que o Dortmund estava melhor naquele momento antes do gol, não. Mas vinha sendo um jogo equilibrado, e a falha do Kobel muda completamente os rumos da partida. O Dortmund mentalmente desmorona e o Bayern cresce no jogo, mata o jogo em questão de 10 minutos. O primeiro gol sai aos 13 e o terceiro sai aos 23. Então, assim, realmente 10 minutos aí de alta intensidade, de alto futebol, em que o Dortmund apagou e o Bayern aproveitou muito bem. Então, situação difícil. Acho que o impacto dessa derrota pro campeonato é gigantesco pro Dortmund. A equipe não havia perdido ainda em 2023 na Bundesliga, e quando perdeu
foi feio, né? Foi um massacre, um passeio, um vareio. E do lado do Bayern, a equipe sai com muita moral, reassume a liderança. Agora, né, tá a 2 pontos ainda. Não dá pra abrir mão completamente e focar só na Champions. Mas acho que é aquela vitória que dá aquela tranquilizada. A equipe volta a ter confiança. Na próxima rodada, a equipe do Bayern vai enfrentar o Freiburg pela Copa da Alemanha, né? E depois enfrenta novamente o Freiburg pela Bundesliga. Então tem 2 jogos aí contra o Freiburg. O primeiro é em casa pela Copa da Alemanha e o segundo é fora. Então o Bayern aí vai enfrentar a equipe do Freiburg pela Bundesliga para consolidar essa liderança e já abrir uma distância maior para a equipe do Dortmund e aí sim focar na Champions League e quem sabe na tríplice coroa, né? Porque acho que o Bayern ainda tem essa possibilidade de quem sabe ser campeão nas 3 frentes. Pro Dortmund, cara, é difícil a situação. Tem a Copa da Alemanha ainda, jogo contra o Leipzig, jogo difícil, vai ter que juntar os cacos aí, se recuperar e ir pra cima do Leipzig, porque é uma possibilidade de título ainda para essa equipe. A Bundesliga acho que fica muito difícil agora, a situação é difícil imaginar que o Bayern vai tropeçar, vai ter alguma irregularidade, acho que essa era a chance de você saísse com empate pelo menos daí, manter-se a diferença de 1 ponto e quem sabe jogar essa pressão pro Bayern de Munique de ter que todo jogo, né, ter que fazer o resultado. Agora o Bayern entra numa jornada que ele já está acostumado, que é de manter a liderança e o Dortmund vai ter que correr atrás. Acho que não consegue, acho que o Bayern hoje praticamente cravou seu caminho ao título e a tendência é o Bayern se manter aí pelo 11º ano consecutivo como campeão alemão, Adiel Reis. E só um destaque interessante que eu queria comentar aqui, que o Marco Rose, né, ele abandonou a carreira de técnico, voltou a jogar. Estevão Barros, vamos para o pós-jogo, a avaliação do jogador, da partida, como é que vai ser, meu amigo? Bom, nós temos aqui nossas notas, né? A gente vai avaliar, Adiel, diferente da última partida da seleção que a gente avaliou jogador por jogador, a gente não quer ficar a tarde inteira aqui avaliando 22 caboclos, até porque não tem necessidade, né? Acho que apenas encher linguiça, mas a gente vai avaliar as equipes então, de uma maneira geral, o coletivo. Depois nós vamos avaliar os treinadores, a arbitragem e por fim nota da partida. E aí a gente vai premiar aqui o prêmio Jobson, né, de craque da partida e o Bagre. Vamos fazer o seguinte, vamos antecipar o de Bagre já, porque acho que alguém discorda que foi o Kobel, alguém vai ter outro Bagre. Já não é impossível, então, com certeza. Esse aqui já tá antecipado, então nosso querido Kobel aí, parabéns, muito mérito, viu? Porque olha, uma falha daquela ali não é todo dia que se vê, realmente excepcional o seu trabalho. Puxa agora, Estevão Barros, porque você poderia ter enganado a audiência, mas todo mundo viu o jogo e não tinha poderia criar um suspense. Não, acho que eu vou discordar lá na frente. Parabéns, senhor Estevão Barros. Gosto da sua honestidade intelectual com a nossa audiência. Obrigado, Cássio. E vamos então, Cássio, já que você puxou a palavra aí, vamos começar com você. A nota do Bayern de Munique já, então. Como um todo ou a gente vai jogador por jogador? Como um todo. 10. Pela proposta de jogo que é o Bayern de Munique, pelo estilo de jogo que ele tem e pelo que ele buscou fazer dentro da partida, foi nota 10. Algumas ressalvas podem ser feitas, questão de finalização, questão de aproveitamento, mas todas as perdas de gol já estavam 4-0 e não fizeram diferença. Nos momentos cruciais, a equipe soube aproveitar as chances. Então, nota 10 para a equipe do Bayern de Munique. Adiel. 9,5 porque não fizeram o quinto gol. É só isso que eu tenho para falar, viu? Eu acho que o quinto gol era o 10. Então, mas tirando isso, foi uma tarde perfeita de futebol para a equipe do Bayern, viu? E assim, se continuar jogando desse jeito, pode fazer frente ao Manchester City pela Champions, viu? Eu vou com a nota 10 também, porque foi um jogo perfeito, né? Apesar de que também a falha do Kobel condicionou muito isso, mas acho que o time aproveitou muito bem, né? 10 minutos ali de alta intensidade matou o jogo.
foi o jogo Júnior, né? Ele viu o adversário abatido, enfiou a faca e torceu, né? O Júnior daria um 10 pra esse jogo também. Então acho que mentalmente o Bayern soube aproveitar muito bem a chance que apareceu pra ele de matar o jogo e assim o fez. Então eu vou dar uma nota 10 também, a média final aí, nota 9.83. Vamos fechar em 9.8? É porque eu teria que mexer aqui na fórmula, fica 9.83. As imperfeições aqui, Cássio, elas são... São bem-vindas. Nota agora do Borussia Dortmund, Adiel. Pode negativo, assim, tem como dar menos que 0. Vamos ficar de Se 0 a 10. poder, bota aí meio ponto, sei lá, pelo esforço, tá? Pelos 2 gols, né? Foi horroroso. Não tem como avaliar, entendeu? Não teve disposição tática, não teve. O Cássio falou que antes do primeiro gol o Dortmund estava bem. Teve uma chance ali, mas o Bayern de Munique tinha controlado a partida desde o início. Então, assim, meio ponto. É o que eu posso falar. Cássio Ângelo. Estevão Barros, uma coisa que dá para a gente observar é essa inconstância do Borussia Dortmund. A gente viu ele fazendo um excelente jogo contra o Chelsea em Dortmund e um péssimo jogo contra o Chelsea no querido Stamford Bridge, na capital da Inglaterra, Londres. Então, uma equipe muito inconstante, capaz de fazer um jogo reativo muito bem proposto numa semana e 14 dias depois fazer um jogo terrível. Então, isso acaba tirando realmente um título das mãos da equipe do Dortmund. Falo isso em questão de campeonato alemão, isso pode acontecer na Copa da Alemanha, isso já aconteceu na Champions essa temporada. Hoje ficou difícil achar alguma coisa positiva para ver no Borussia Dortmund. Eu achei que ali os primeiros 10 minutos eles conseguiram equilibrar o jogo, não na técnica, mas na força de vontade, mas a equipe desmoronou. E uma equipe, para ser grande, ela tem que ter o equilíbrio emocional para quando tomar um gol buscar a virada. E o Borussia Dortmund claramente não tem isso. Em respeito aos 11 que entraram em campo e a torcida, simpatizantes do Borussia Dortmund, eu vou dar um 1,5. Ok, 1,5 então a nota do Cássio. Na linha do que ele estava falando também, eu concordo. Acho que uma equipe não pode desmoronar do jeito que desmoronou. Tudo bem, o Bayern era superior, jogava em casa, pressão, mas, cara... não Era o sei. líder do campeonato. Exato, e assim... A falha, por mais que ela seja grotesca, cara, é 1-0 ainda, sabe? Se recompõe, não pode entregar os pontos assim. E acho que foi feio a atuação do Dortmund ali em 10 minutos. O jogo acabou, toda a expectativa de um jogo, tudo que você se preparou, você viu em 10 minutos embora. E aí depois, cara, é cumprir tabela, não tem o que fazer. O Cássio até sugeriu a equipe sair no intervalo porque é 3-0, né? O WO podia aumentar o placar elástico. O quinto gol não saiu, como a Adiel bem mencionou, né? Então, mais uma situação uma atuação bem horrível do Borussia Dortmund. Pelos gols e pelos 10 minutos ali que a equipe fez, eu vou dar uma nota 1. Mas, olha, terrível a situação. E o Edinho aí vai ter trabalho aí durante a semana. Acho que eles vão ficar com a nota final 1. Exatamente. O Thomas Tuchel agora, Adiel. Então, vou dar um 8,5 para ele. Ele começou bem, fez um excelente trabalho, mas ele tem muito resquício do trabalho do Nagelsmann aí, entendeu? Ele chegou para ser o ar-condicionado, para ser o cara para melhorar o ambiente e tal, mas reaproveitou muito do que já vinha sido trabalhado na equipe, utilizou bem, de forma positiva, venceu um jogo importante, não fez nenhuma alteração esdrúxula, até porque nem precisou, né? Sim. Então, assim, 8,5 para ele. Passa na média. Ok. Cássio Ângelo. Se o Estevão Barros, eu vou na mesma linha que falou o Adiel Reis, só complementando até as modificações que o Julian Nagelsmann fazia no Bayern de Munique, o Thomas Tuchel fez parecidas hoje. Não fez exatamente todas, mas fez algumas iguais, idênticas. Então, 10 para o trabalho do treinador anterior e mais 5 para o
trabalho do Thomas Tuchel, até mesmo porque ele não fez nada de relevante, manteve o trabalho. Uma decisão sábia dele, como bem disse o Adel Reis. Não é um momento de fazer uma troca drástica, uma mudança drástica. Ele veio essa temporada para terminar esse trabalho. Acredito que ele vai terminar um trabalho que era bom, até mesmo porque não era terra arrasada, não havia motivos para mudanças táticas. Então, 10 para o treinador anterior e 5 para o Thomas Tuchel, na média final, 7,5. 7,5, então a nota do Cássio. Eu vou colocar um 9 pro Tuchel, porque eles prepararam muito bem para esse jogo. Soube montar ali a equipe dele, soube aproveitar a base do Nagelsmann. Não fez mudanças drásticas, não quis reinventar a roda, pegou um time bem montado, conversou com os jogadores. Vale lembrar que ele chegou no meio da data FIFA, não tinha todo o elenco à disposição, foi ter essa semana, então treinou, se preparou bem e conseguiu uma vitória excepcional hoje. E muito pela postura da equipe também, acho que ele podia muito bem ali no 1-0 também, depois da falha, recuar e segurar o resultado. E pelo contrário, ele aproveitou o ímpeto daquele momento, fez o resultado e matou o jogo. Então, partida perfeita aí. E o Tuchel foi muito bem hoje também. Então, nota 9 aí pra ele. Edinho agora, Adiel Reis. Qual foi a nota do Tuchel? Perdão. No final foi 8,33. Edin Terzic. Cara, ele tentou, né? Acho que pelo fato dele ter montado uma equipe com uma ideia boa inicial, eu vou dar 5,5 para ele, sabe? O treinador não pode ser também só o responsável. Então ele botou ali, dispôs os jogadores, tinha uma ideia e, enfim. A derrota do Borussia Dortmund, ela tem vários culpados e tem muitas situações. Ele teve a situação da falha do gol que não passa pelo treinador. Então, assim, por tudo que aconteceu na partida, 5,5. Ok, 5,5 então a nota do Adiel. Cássio Ângelo. Estevão Barros, eu vou na mesma linha que o Adiel foi. Acho que não dá para dar a mesma nota que eu dei para o Borussia Dortmund, dá para o seu treinador. Até mesmo porque a maioria dos gols foram em falhas individuais, principalmente o primeiro. Mas, principalmente o segundo gol, eu vi uma falha de posicionamento ali no escanteio, que aquilo ali é trabalho do treinador. Ele pode ter treinado isso durante a semana e os jogadores terem executado de outra maneira, da maneira errada? Pode. Mas, como a gente não sabe o que passa na cabeça dos jogadores, erro de posicionamento vai sempre cair sobre o treinador. Se a equipe teve esse erro e treinou durante a semana, não teve repetições para esse movimento se tornar natural por parte dos atletas. Então, nota 5,5 para ele. Ok, 5,5. Eu acho que o Cássio citou as falhas na marcação, né? O terceiro gol eu também acho que é uma falha mais, não sei se tanto de marcação, mas o Cano foi até o fim, né? Acho que faltou essa vontade, essa gana aí pro meio campo do Borussia. Mas eu atribuo a ele também a postura do time, né? Acho que o time sentir daquela forma e ele assistir isso muito passivamente. Também não acho que, assim, não sei, faltou mais vontade para ele mexer talvez na equipe no primeiro tempo. Enfim, ele observou todo o time dele se desmoronar e não fez nada. Então acho que pela falta de ousadia, pela falta de coragem e pela omissão, eu vou colocar um 3,5 aqui pro Edinho. Ou aí com a média final de 4,83. Essa é a nota do Edinho. E a arbitragem, senhores? Uma arbitragem discreta, né? Fez o que tinha que fazer. O que vocês acham aí, Adiel? Não fedeu nem cheirou. Passa na média, 8. Cara, tua média é alta, hein, meu? Tá bem que eu não estou Ah, é? tecnologia do Reis, né? Que isso, cara. Minha faculdade para passar era 7. Também, aqui é 7. Entende, Mas aqui é porque a média era 8, né? Que isso. Tem isso como referência. Exigência. Sinceridade, né? Formou um cara sincero, né? A faculdade formou um cara sincero e exigente, né? Por cima. Pouco chucro, às vezes. Brincadeira. Às vezes.
Não, quando tu tá mutado, tu não é chucro. Ah, entendi. Nota para arbitragem, Cássio. A arbitragem, como o Adiel falou, tem que ser discreta. Então, hoje o árbitro foi discreto, marcou o pênalti quando tinha que marcar, marcou o VAR, não demorou para analisar o impedimento do Chopo Maltini. Nota 8 para passar aí no Instituto Adiel Reis de qualidade. Olha, eu vou manter a média então do Instituto Adiel Reis e nota 8, média 8 vai passar aí de ano, acho que não teve nenhum raspando no quase ali, olha, não teve nenhuma grande confusão, controlou bem a partida. Acho que o jogo também ajudou ele nesse sentido, né? Jogo morto, com 20 minutos do primeiro tempo. Talvez ele podia ter ido contra a própria regra do futebol e dado o gol do Choupo-Moting pela beleza, né? Não é todo dia que a gente vai ver isso, mas enfim. Nota 8 aí pro Marco Fritz, nome do árbitro. Descobrimos o nome do árbitro, Marco Fritz. Grande Marco Fritz. O nome, diria de passagem, também é bem comum na Alemanha, né? Eu acho que hoje ele foi bem, não fritzou o jogo, né? Eu poderia ter encerrado o assunto, essa eu vou voltar. Pois é, tu levantou, aí tu deixou, aí, pô, tu foi Kobel nessa, cara. Falhou feio. Agora... Tem que ter o goleiro falhar, agora é troféu Kobel, hein? Pois é, troféu Kobel, nota da... Eu queria saber de vocês a nota da partida, eu vou começar aqui. Eu vou com a nota 4,5, porque eu esperava mais dessa partida e fica aqui a minha nota de repúdio ao Bayern de Munique mais uma vez. Então 4,5, o jogo acabou muito cedo, cara. Que isso, Bayern? Que isso, cara? Empatia aí pelos torcedores, o pessoal pagou o ingresso, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho. Então 4,5. É só meia, né? Exatamente, pô. Vamos ter esse coração aí, pensar no próximo, cara. Que isso. Cássio, sua nota pra partida. Vou na mesma linha que você, seu Chavão Barros. Acho que a partida foi muito morna. Assim como uma boa cerveja ela mantém que ser tomada a temperatura ambiente. Então, nota 5. Partida divertida, mais de estar na presença dos senhores do que mesmo assisti-la. Adiel. Eu me lembro da reunião, Estevão, que a gente decidiu, vou repetir aqui, que a gente ficou na dúvida qual partida seria melhor para o entretenimento, então decidimos por Borussia Dortmund e Bayern de Munique, que seria a partida mais emocionante, né? Tanto que você, Estevão, colocou 3-2 no Bolota. Acreditávamos que seria uma partida do começo ao fim, né? Só que ela terminou com 30 minutos de jogo. Então vou... Só pra complementar a informação, o placar mais elástico no Bolota no final foi o do Cássio, né? Que era 3-1 pro Bayern, mas eu coloquei 3-2, você 2-1, então a gente... Vitórias pro Dortmund, inclusive. A gente esperava um jogo mais equilibrado, mas parei aí. Mas no segundo tempo eu acertei, viu? Se fosse só o segundo tempo eu tinha acertado. 4 para essa partida, viu? 4 o número de gols que o Bayern de Munique fez e poderia ter feito o quinto e ganharia uma nota a mais aqui. Então, 4. Bom, então média e final 4,5 da partida. Partida aquém do que a gente esperava, né? Principalmente pelo lado do Dortmund. E agora, senhores, vamos ao prêmio, né? O Bagre a gente já tem, que é o Kobel. E vamos ao prêmio Jobson de craque da partida. Se o Chavão Barros me permite, rapidinho? Vai lá. Eu só queria avisar o Jobson e seus advogados que eu não estava nessa reunião de pauta. Só todas as partidas eu vou deixar isso bem claro. Tá bom. Quer começar então? Quero. Vai lá. Já tenho definido aqui o craque desde os 45 do primeiro tempo. Thomas Müller, jogador essencial nesse esquema tático do Bayern de Munique. Ele ataca de meio, ele ataca de centroavante. O Choupo-Moting, por ser um centroavante que às vezes tem dificuldade na hora de finalizar gol, acaba sendo um jogador mais tático do que técnico para essa equipe do Bayern de Munique, e acaba sobrecaindo sobre o Thomas Müller, que vai lá e guarda seus golzinhos durante a partida e se mostra um jogador de 33 anos, como trouxe o Chavão Barros na transmissão,
informação. O jogador diferenciado nessa partida. Ediel. Eu não sei qual o teu voto, Estevam, até porque tu ainda não votou, mas eu acho que não pode fugir disso, viu? Thomas Sim. Miller é o craque da partida para mim, nosso churrasqueiro favorito aí. Joga de meião baixo, parece que não corre nada, mas fez 2 gols na partida de hoje, viu? Então tem que ser destacado isso. É um grande jogador e vem sendo essencial pro Bayern de Munique há bastante tempo. E tá aí. Craque da partida, prêmio Jobson, merecido. Pela partida que fez hoje, pelos gols que fez. Bom, o meu voto também ia ser no Thomas Miller, então, e mesmo que eu votasse, não ia fazer diferença alguma. Mas acho que foi merecido, o melhor jogador da partida aí. Excelente partida dele, 2 gols. Oportunismo, né? Mostra ali que ele jogou hoje como um meia, né? No 4-2-3-1 do nosso querido Thomas Tuchel. Ele jogou mais atrás ali do Choupo-Moting. Posição que, na minha opinião, é aquele mais rende, tendo essa liberdade ali para transitar como meia, chegar mais à frente. E no lance do escanteio tava ali dentro da área para empurrar a bola cabeceada pelo De Ligt. E depois no segundo gol, na finalização do Sané, ele aproveita o rebote, faz o gol e tá aqui como craque da partida, capitão dessa equipe, como o Cássio falou, importantíssimo dentro desse elenco, desse vestiário, no sistema de jogo do Bayern. Tá aqui Thomas Miller. Nosso prêmio Jobson vai pro Thomas Miller aí.